Oi, gente! Estamos começando mais um Conexão Viva Bem aqui no canal UOL e eu tô super feliz de ver vocês por aqui de novo. Se você já passou dos 35 e está tentando engravidar, fica conectada com a gente que esse programa é para você. A gente vai falar tudo sobre a chamada gravidez tardia, probabilidades, cuidados que as futuras mamães precisam ter durante esse tipo de gestação e, claro, dicas de especialistas para uma gravidez tardia mais tranquila. Lembrando que você encontra o canal UOL no YouTube, no próprio site e também na TV. Você sabia que o grupo de bebês nascidos de mães entre 40 e 49 anos foi o único que cresceu no período de 2018 a 2023? Passou de 90 mil em 2018 para 106 mil em 2022, segundo pesquisa do IBGE. Ou seja, mudanças no estilo de vida e uma expectativa de vida maior alteraram um pouco essa relação entre idade e gestação, a chamada crononormatividade, que já vamos falar sobre, está caindo por terra. E por isso, a gente precisa conversar sobre essas mudanças para que todas possam se preparar e se planejar para encarar a gestação da melhor forma possível. Eu estou aqui hoje com a mamãe da Malu e da Juju, a atriz Bruna Espínola. Bem-vinda! E com a doutora Cristiane Coelho, obstetra. Bem-vindas, muito obrigada por estarem aqui. Obrigada a você pelo convite, que prazer. E as duas mamães, mãe Sim. de duas, doutora mãe de três. Isso. Maravilhosa, hein, gente? Maravilhosa. Qual a idade das suas hoje? 14, 10 e 8. E Bruna tá com uma de 5 anos. E 7 meses. Tô com uma pequenininha em casa. Que delícia. E Bruna, você teve a Juju com 37 anos. Com 37. 37 e fiz 38 gestante. Conta um pouquinho aí pra gente como é que foi essa experiência dessa gestação tardia. Pois é, eu me senti ótima. Maravilhosa. Não, mas eu tive 2 gestações, né? Tive a primeira com 32, a segunda eu tava mais cansada. Quando eu fui falar isso com o meu obstetra, ele falou, é claro, você tem uma criança em casa, né? Você tem a Malu de 4 anos, que, enfim, já consome. Já demanda, exatamente. A diferença nas gestações é que a Malu, eu engravidei, tive uma gestação super tranquila. Tentei engravidar logo na sequência, perdi um, perdi outro, e aí fui descobrir que eu tinha trombofilia. Então, a gestação da Júlia, eu tive um cuidado um pouco maior, tive que tomar aquelas injeções. Então, nesse sentido, eu fiquei um pouquinho mais tensa por conta dessa descoberta. Mas, assim, foi uma gestação ótima, né? Não tive nenhum problema, o parto também foi tudo bem. Tenho uma filha super saudável, linda, enfim, alegre. Então, foi uma experiência ótima. Recomendo. Inclusive, eu hoje, um pouco mais velha, você é muito madura, né? Assim, eu me sinto mais calma. Uma maternidade diferente da outra. Diferente. A outra eu tinha várias preocupações, várias questões, né? Também mãe de primeira viagem. Então, medo de tudo. Eu estava respirando, né? Ai, meu Deus. E a segunda, não. A segunda, tudo flui melhor. O meu puerpério também foi melhor, porque o puerpério também é outra coisa tensa, né? Então, da Malu eu tinha várias questões, eu chorava. E da Juju foi tudo mais calma, assim. Nós, mulheres, vivemos pressionadas por padrões que a sociedade nos impõe, né? Além do padrão estético, tem também a cobrança para fazermos certas coisas em cada fase da nossa vida. Então, casar até certa idade, senão a mulher fica para titia. Ter filhos até tal idade, ser bem-sucedida ou comprar a sua casa própria. Enfim, a mulher tem idade para tudo, né? Só que essa ideia coletiva de como viver o tempo tem sido questionada por conta da individualidade e das preferências pessoais, principalmente quando falamos em gravidez e quando falamos sobre ter um filho. Doutora, dito isso, do ponto de vista biológico, existe a idade certa ou uma idade mais favorável para engravidar? Sim. Infelizmente,
nós mulheres evoluímos muito do ponto de vista social, econômico, cultural, profissional, de relacionamento, mas a gente tem uma biologia, a gente tem um corpo, um metabolismo que não funciona dessa forma. Ele não pode ser postergado para um momento de maternidade pós 35 anos, por exemplo, porque a gente precisa entender que que a biologia diz, né? A idade fértil da mulher, né, mais propícia para a gente engravidar e ter um bebê saudável, entre 20 e 30 anos. 20 e 30 anos. Isso seria o ideal, né? A gente sabe que depois dos 30 anos, a fertilidade natural vai caindo. O número de óvulos vai caindo e a qualidade desses óvulos também vai caindo. Até os 35, essa queda é mais gradual. Depois de 35, essa queda é um pouco mais acelerada. E pós 40 anos, essa queda é muito acelerada. Então, não é que existe uma idade ideal para ter um filho, ter o primeiro filho ou ser mãe. Mas, biologicamente falando, a idade ideal seria entre 20 e 30 anos, pensando em qualidade de óvulo. Por isso que uma gravidez como a da Bruna, uma gravidez após os 35 anos, é chamada de uma gravidez tardia. Uma gravidez, como que você ouviu? Eu ouvi que é uma gravidez idosa. Eu ouvi esse termo e falei, jura? Que forte, né? A idade materna avançada, que a gente chama, uma gravidez tardia. Porque após os 35 anos, existem mais complicações. A mulher pode ter mais complicações na gestação, por conta do sistema vascular, o sistema metabólico, o sistema hormonal. Ele vai envelhecendo. Né? Não só pelos óvulos, mas o organismo em geral vai envelhecendo. Então, a gente precisa de mais cuidados. Né? E hoje a mulher, ela não parece que tem 35 anos, não parece que tem 40, não parece que tem 50. Mas realmente as células vão envelhecendo. Então a gente precisa entender que tudo exige um planejamento e um cuidado. Então é super possível engravidar com 37, eu engravidei com 38 do meu último filho, mas você precisa estar bem, você precisa de consciência hoje em dia, de um planejamento, de cuidar da sua saúde, para que isso aconteça de uma forma mais saudável. Então o planejamento é a palavra-chave. O estilo de vida saudável é cada vez mais essencial. Ou seja, curioso, porque a Bruna disse, né, que mentalmente foi mais tranquilo para ela. Era como se ela estivesse já mais preparada para essa segunda gravidez dela. Mas biologicamente a gente precisa ter um alerta e um acompanhamento maior, né? É o que a gente poderia dizer. Talvez por isso na primeira gestação você tenha tido um filho super saudável, fluiu tudo bem. Depois você teve 2 perdas, encarou 2 perdas. Numa idade que o seu com sistema... 35. Sim. Na sequência, engravidei ainda com 35 novamente. E aí depois fui procurar um médico, né, para fazer um acompanhamento. E descobriu a trombofilia, que é um problema vascular, que você na primeira gestação, por talvez ser mais jovem, não enfrentou esse problema. Mas o seu sistema vascular, seus vasos sanguíneos, eles também vão envelhecendo, né? E vão sofrendo as mudanças aí, né? Que a gente, pelo envelhecimento, sofre. Metabolismo, o hormônio. Então, realmente, você precisou de cuidados para ter o seu filho de uma forma saudável mesmo com 37 anos. Então, é possível? Sim, é possível. Mas precisa de planejamento. Né? Sim. E, Bruna, você teve a sua primeira filha com 32 ou 33 anos? 32 para 33. E o que te fez ter a sua primeira gravidez após os 30? Eu acho que principalmente o trabalho. Eu queria muito, eu sou casada há 16 anos, a gente faz 17 esse ano, então Parabéns. Existia essa cobrança que você falou da sociedade, da família, e aí, você não vai engravidar, né? Mas pra gente é muito difícil pra mulher, porque você sai completamente do mercado de trabalho. Para a sua carreira. E eu ainda atriz, né? Enfim, a gente para por um tempo e não só porque você tá ali ou gestando ou nos cuidados, mas as pessoas depois começam a te olhar como mãe. Ah, a Bruna virou mãe. Então, você leva um tempo para mostrar para as pessoas, não vi, né? Sou mãe, mas eu quero trabalhar também, né? Eu acho importante pra gente, pra nossa cabeça. Pelo menos, eu gosto muito de trabalhar. Então, me faz bem e eu estando bem, eu cuido melhor das minhas filhas, né? Mas a decisão eu fui postergando muito por conta do trabalho. Eu queria, mas eu não queria tanto também, né? Nessa época. Hoje em dia, se eu soubesse, claro que é muito difícil a maternidade, tem algumas coisas, mas eu acho que é muito bom. Então, assim, eu sou muito feliz sendo mãe. Se eu soubesse que eu teria eu acho que eu vivi uma transformação interna muito grande. Eu teria tido antes, uns 3 anos, eu acho.
Mas é isso, eu fui sempre adiando por conta do trabalho. Ah, agora eu vou. Ah, não, passei num teste. Sim. Ah, agora eu vou. Até o momento que eu, enfim, falei, não, agora eu de fato... E eu tinha exatamente os 35 anos na minha cabeça. Eu queria ter 2 filhos, né? Então falei, vou engravidar com 32, nasço com 33, engravido de novo com 34. Mas nem tudo é como a gente planeja. E aí, imagina. enfim, inicialmente não demorei um pouquinho mais. E além da pressão, você acha que você sofreu algum tipo de preconceito com a sua gravidez aí aos 37? Não. Não? Acho que hoje em dia, não. Eu acho que sempre tem gente pra criticar tudo. A pessoa que engravida muito cedo, né? Assim, a gente sendo mulher, né? Sempre tem alguém pra criticar alguma coisa. Então, não, engravidou muito cedo. Ou, não, engravidou muito tarde, né? Ou não vai ter mais um. Ah, não. Outro dia eu tava dizendo que eu tava pensando em ter 3, né? Ótimo. Aí eu já ouvi uma leva de pessoas, você é maluca, não sei o quê. Eu falei, meu Deus, então assim... Eu queria ter 4. Sempre tem alguém pra falar alguma coisa, mas eu acho que não senti. Ah, que bom. E doutora, quais os riscos para a mãe e para o bebê que uma gestação após os 35 oferece? Justamente por isso a gente dá esse nome, né, de gestação tardia, de idade materna avançada, pelos riscos, né? Riscos maternos e fetais. Para a mãe, existe um risco maior de hipertensão, de diabetes gestacional, mais partos cesariana, mais partos prematuros com bebê de menor peso por conta da prematuridade. Então, existem os riscos maternos, né? E os riscos fetais são riscos relacionados à genética, porque justamente pelo envelhecimento dos óvulos, a gente tem a formação de bebês com menor capacidade genética de ou evoluir, então tem mais abortos, né? Tem mais infertilidade, ela não consegue engravidar, ou ela engravidando tem mais risco do bebê ter síndrome. Então, por isso, essa preocupação com a idade dos 35 anos, 35 mais, que a gente chama 40 mais, são riscos realmente duplos para a mãe e para o bebê. Sim, sim. E esses riscos caem sobre todas as mulheres acima de 35 ou existem grupos de riscos maiores do que outros? Sim. Os riscos genéticos, eles são inerentes à idade, por conta do envelhecimento ovariano. A gente fala muito de óvulo, claro que tem o envelhecimento do sêmen também, então depende da idade do parceiro, mas o homem ele tem um envelhecimento muito mais leve. Ele começa a acontecer a partir de 45, então ele tem um lastro aí de 10 anos, né? Sim. Em relação a essa vantagem biológica em relação à mulher. Então, a gente tem esse grupo genético, o risco não varia muito. Agora, as alterações maternas você consegue controlar cuidando da sua saúde. Então, se você tiver bons hábitos de vida, se tiver uma alimentação saudável, praticar atividade física, dormir bem, controlar seu estresse, talvez você tenha menos riscos de pressão alta, de diabetes gestacional. Então, existem grupos que têm doenças crônicas, que têm obesidade, e aí vão ter um grupo de risco maior. Tá. E falando ainda dessas mulheres acima de 35, existe uma indicação de parto normal ou de cesárea ou tanto faz? A indicação obstétrica, ela vai depender da vontade da paciente. Hoje em dia isso tem que ser levado em consideração. E dos riscos daquele momento, né? Daquela idade gestacional, como é que está sendo aquele pré-natal, acompanhamento. O que a gente preconiza não, eu quero muito tentar um parto normal, eu quero induzir um parto normal, né? Um trabalho de parto. A gente não espera tanto, não esperar até 41 semanas como, de repente, uma jovem pode esperar. A gente faz a indução desse trabalho de parto com 39 semanas. 39 semanas. Né? Um pouco mais cedo, para evitar os desfechos obstétricos ruins, né? Então, mas a via de parto, ela vai seguir a vontade da paciente e como está aquele pré-natal, né? É bem individualizado isso. Bem... Sim, sim, que bom, que bom. Ô, Bruna, você até já falou, você chegou a sofrer um aborto espontâneo, né? E foi durante a pandemia. Foi um pouquinho depois. A minha filha nasceu 1 mês e meio antes da pandemia. E... Difícil, né, gente? Aí eu queria engravidar de novo, mas aquela, enfim, angústia de pandemia, né? Então eu esperei a conseguir ser vacinada e tentei engravidar depois. Tentei não, engravidei. Sim, e aí o médico conseguiu detectar de fato o que era e quando na sua gestação da Juju, você já não teve nenhuma complicação? Não tive receio, né, durante, assim. Você fica um pouco, eu já tinha perdido 2, né, então, e tinha a expectativa da minha outra filha, que ela pedia muito um irmão, assim, então eu não relaxei até o final e aconteceu exatamente isso. A minha primeira, a Malu nasceu com quase 42 semanas, 41 e 6 dias, e a segunda a gente ficou monitorando, e ela nasceu com 38 e 5 dias.
E O foi ideal é induzida? antecipar um pouquinho mesmo. O meu médico, no final você vai a cada 2, 3 dias no consultório, ele escolheu fazer uma cesárea. Eu, enfim, confio super nele. Sim, Então, sim, claro. Ô, doutor, os abortos espontâneos, como no caso da Bruna, são mais comuns após os 30 anos ou a idade não tem relação direta com essas perdas? Sim, totalmente. Isso é um dos motivos pelos quais a gente evita de engravidar tarde, né? Por isso a preocupação. Com 30 anos, a gente tem uma chance mínima de aborto, né? Em torno de 10%. Aí, com 35 anos, essa chance já vai para 20%, 25%. Com 40 anos, 40%, 50%. Uau, Então, a taxa de aborto cresce. aumenta muito. Doutora, é fato que ao longo da vida a mulher vai perdendo o número de óvulos. Então, sendo assim, depois dos 40 anos, o mais comum é a mulher engravidar com os seus próprios óvulos ou por meio de outros métodos de fertilização. Sim, os métodos de reprodução assistida vieram justamente para a gente tentar ajudar essas mulheres que postergaram a gestação. E aí, de repente, elas não congelaram o óvulo mais cedo, elas estão tentando engravidar pós 35, 40 e se deparam com uma reserva de óvulos já esgotada. Então, como fazer, né? Primeiro, a gente tenta uma estimulação, uma fertilização in vitro com os próprios óvulos, né? De uma forma segura, fazendo análise genética do embrião, pelo risco de síndrome, pelo risco de aborto e tudo mais. Mas, se isso não for possível, ainda existe a chance dela engravidar com banco de óvulos, com óvulos jovens de doadoras de óvulos, né? E essa doação no Brasil, ela pode ser de parente até 4º grau. Então, você pode adquirir óvulos de uma parente sua jovem, de uma sobrinha, de uma prima, de uma irmã mais jovem, ou... Não, eu não tenho esse parente, eu não quero que isso seja uma coisa aberta na família. Eu vou adquirir esses óvulos do banco de óvulos, de uma pessoa com as características físicas parecidas com a minha. Então, é totalmente possível engravidar, porque o útero não envelhece. Você não tendo uma patologia uterina, você tendo um óvulo jovem, um bom sêmen, você consegue ser mãe até 50 anos, por exemplo, que é o que é permitido, preconizado. Né? Você usou de algum método de fertilização ou não? Você engravidou normalmente de Juju? Não, a Malu eu tive uma gravidez espontânea, as outras duas, todas espontâneas. Porém, depois que eu perdi 2, eu congelei óvulos. Porque eu perdi a segunda, eu entrei numa novela, ia ficar 1 ano trabalhando. A escolha é difícil. Pois é. E eu queria muito fazer esse trabalho. A gente fez uma novela juntas. Fizemos. Morde a Sopra. Morde a Sopra. É isso aí, olha só. Faz tempo. Faz um tempinho, Bruna, faz um tempinho. E aí eu escolhi congelei, eles estão guardadinhos, mas eu, por um acaso, todas as gestações eu engravido no 1º ou no 2º mês. Mas como tinha, enfim, eu fiquei, sei lá, vai passar 1 ano, vou passar dos 35, eu fiquei naquela pressão, né? Sim. E eu queria muito dar um irmão pra Malu, né? Então eu congelei. Então pode ter o 3º. Pois é. Olha que perigosa! E falando aqui em congelamento de óvulos, né? O congelamento vem ganhando cada vez mais adeptos no Brasil. Segundo o recente levantamento da Anvisa, o número de mulheres que passou por ciclos de congelamento de óvulos cresceu 76% no país apenas entre 2020 e 2023. Doutora, você acha que esse método, então, é o mais eficaz para quem quer aumentar o prazo do relógio biológico? Ou seja, até quantos anos eu devo parar e pensar, congela então meus óvulos? Não, sem dúvida. A pandemia trouxe esse pensamento, né, de parar no tempo, o que eu faço agora? E aí é justamente o que o congelamento de óvulos faz. Ele freia ali a idade daquele óvulo, né? Então você congela com 32, o seu óvulo vai ter 32, você pode engravidar com 40, que o seu bebê vai vir de um óvulo de 32, então esse bebê tem muito mais chance de ser saudável, de não ter nenhum problema genético, né? E qual é a idade limite para você usar esses seus óvulos congelados? É os 50 anos? Pela resolução, a gente tem ali essa idade limite de 50 anos. Mas a gente vê pacientes com mais de 50 anos fazendo o tratamento, porque elas são saudáveis, porque elas não têm patologia, elas têm um parecer cardiológico favorável, a gente pede esse parecer, né, por escrito do cardiologista, e é permitido que se faça tratamento mais de 50 anos nessas condições, sem trazer um risco para a mãe. Então, mães saudáveis, mulheres saudáveis, podem ter bebês com mais de 50 anos. Né? Então, você pode usar esses óvulos.
tranquilamente até 50 anos e depois de 50, se você for saudável. Agora, uma dúvida que eu acho que muita mulher por aí tem. A Bruna teve a segunda filha aos 37. Tem diferença entre ter a primeira gestação tardia ou já ter tido um filho antes ou ter o segundo ou terceiro depois dos 35? Digo, a questão é a primeira gestação ser tardia? Então, existe esse pensamento, né, de que se você já foi exposta uma vez a uma gestação, você já teve a mudança hormonal e fisiológica e deu tudo certo, você não teve nenhuma complicação, seu filho nasceu, tudo bem? Teoricamente, você teria uma vantagem para o segundo filho, uma vantagem física, né? Se essa gestação, a segunda ou a terceira, acontecerem com os mesmos padrões de saúde, ou seja, você não ganhou muito peso, você não adquiriu uma doença, então teria uma certa vantagem. Mas qual seria a desvantagem, né? Você passou por isso, né? A desvantagem é que a idade traz mais complicações, como você mesmo teve. E a idade traz mais risco de aborto e síndrome. Então, existe uma vantagem de o corpo já ter passado por uma gestação. Então, você até, do ponto de vista psicológico, emocional, você sabe como é lidar com o bebê. Sim. A tua cabeça já funciona de uma outra forma. Seu corpo já é funcionou uma coisa mais e respondeu, leve, né? Exatamente, você já amamentou e tal. É uma coisa mais leve, né, para você. Mas isso não exclui realmente as complicações e os cuidados. Então, cada vez mais a gente briga, eu falo muito isso com os pacientes, sobre planejamento, sobre se cuidar antes, de 3 a 6 meses antes. Esse cuidado, assim, é fundamental, para que você diminua esses riscos, né? Quais são os cuidados? Vamos lá, traz aí pra gente, doutora, para quem está assistindo a gente, está com 35 mais, onde a pessoa já pode se cuidar? Então, primeira coisa, não ter vícios. Aquele combo que a gente fala, né? De comer super bem, prato colorido, estar dentro do seu peso ideal, praticar atividade física, controlar o seu estresse, dormir bem, não beber, não fumar em exagero. Tudo isso traz uma vantagem em termos de qualidade de célula, né? Mas se você, com 35 anos, não tem a menor previsão de quando você vai poder ser mãe, ou você não pensou sobre isso, você tem que congelar seus óvulos, sem dúvida. Porque, embora você possa ser muito saudável, a questão genética você não consegue diminuir. Você não vai trazer, você não vai deixar o seu óvulo mais jovem, né? Sim. Então, você precisa pensar nessas duas, são duas partes, assim, né? A mãe que vai gerar, estar saudável e tal, mas o bebê, ele vem do óvulo com o espermatozoide. Então, esse óvulo também tem que estar saudável. E aí, como com o tempo as alterações genéticas surgem, o ideal é parar no tempo. Então, congela, ele para no tempo ali e você usa no momento posterior, estando com seu corpo saudável. E qual seria, assim, o caso mais propício para uma gravidez saudável, então, sem esses riscos? É uma gravidez até 30 anos? É uma coisa que não acontece hoje em dia. O mundo ideal. O mundo ideal não tem. Porque a ordem dos fatores mudou, né? Hoje a mulher está priorizando também ideal não acontece a sua carreira e seu lugar no mercado de trabalho, porque a nossa vida para, né? Sim. O ideal seria o que acontecia antigamente com nossas avós ou bisas, dependendo da idade, que tinham muitos filhos e começavam muito cedo. E aí, até 50 anos ela teve filho. Sim, ela, né, a vida toda. Sim. Mais tranquila, e, enfim, e tinha muito filho. Hoje em dia, se você for pensar no ideal de fertilidade, entre 20 e 30. Quem pode ter filho com 20 e 30? Hoje. Exato. Quase ninguém. Então, 30 anos, faça exames, converse com a ginecologista, exames de reserva ovariana, se tem uma reserva já diminuída, ou se você tem uma patologia que vai interferir nessa fertilidade, endometriose, ovário policístico, enfim, N fatores. Congela seus óvulos, né? Eu acho que a idade é essa. 30 anos, você começa vamos observar como está meu estoque de óvulos, né? Tá caindo, não tenho planejamento de gestação? É uma boa a gente congelar óvulo entre 30 e 35. E aí, para de pensar, tira a pressão psicológica da cabeça, porque é uma coisa ruim também essa pressão. Sim. Né? Pressão de, nossa, quando vai? Todo mundo cobra, né? Sim. E acho que não tem parceiro também. Elas passam a ver os homens como um futuro reprodutor, né? Quando elas vão chegando nessa idade dos 35. Então... Bruna congelou com quantos anos? Congelei com 35. Com 35. E aí você ficou leve. Sim. Aí fiquei
tirou a pressão. E no seu círculo de amizade, suas amigas também estão tendo gravidez após os 30 ou Sim, acima de sim. 35? Eu vejo na turminha da minha filha na escola, as mães têm 30 e poucos, 40 Muito. anos, né? Às vezes até quase 50. Uhum. Eu acho que é cada vez mais comum Sim. por conta do mercado de trabalho. E elas estão abrindo a questão fertilização in vitro, procedimentos ou não? Eu conheço de tudo, assim. Falam abertamente? Sim. Eu também falo abertamente, enfim, sobre as perdas, né? Acho até porque tem gente até que você acha que é só com você, né? Quando você começa a falar sobre Claro. isso, a conversar... As outras se reconhecem Exato, que é um nesse processo lugar muito frustrante, e né? alivia um pouco. Exato, É. Então eu sempre falo e conto como foi meu processo, porque é doloroso, né? Sim. Mesmo já tendo tido uma Sim. filha, né? É difícil, assim. Mas eu gosto de falar sobre isso, de conversar, porque eu acho que é isso. A pessoa que tá naquela... E tem mulheres que às vezes não conseguem, Uhum. né? E é mais comum do que a gente imagina, né? E a gente precisa falar sobre isso, porque a falta de conhecimento É. sobre esse assunto é muito grande. E aí elas não conseguem nem se planejar se elas não têm conhecimento. Tem muitas mulheres que eu atendo, a gente acha que fala demais, vou falar a mesma coisa várias vezes, né, no Instagram. Mas tem mulheres que não sabem que os óvulos são perdidos, Uhum. né? Que o espermatozoide é produzido o tempo inteiro, ele é uma célula nova. O óvulo é uma célula que tem a sua idade. E para a gente também não se assustar com essa ideia, né? De bater os 35, congele seus óvulos, né? Mas como assim? Né? Bater os 30, congele os óvulos? Não é, meu Deus, mas como assim? Não é um tabu. Não é um tabu, é É um ok. planejamento, Exato. é uma preocupação. Eu acho que a gente planeja tanta coisa na vida, Uhum. tanta coisa material, né? É. De profissão, de carro, de casa. Por que não planejar o filho, que é o nosso bem mais precioso, Sim. que mais a gente ama? Então, por que não planejar um filho saudável no futuro? Sim. Né? Total. Se você tem essa condição. Total. Bom, se você, assim como tantas outras mulheres, decidiu esperar para ter o seu bebê quando alcançar mais independência financeira, para priorizar a carreira ou pelo motivo que for, que é particular seu, esse programa veio para trazer mais uma luz e mostrar caminhos de como se tornar mãe de forma saudável e bem-sucedida. Olha, obrigada, Bruna, obrigada, doutora Cristiane, foi aqui um papo muito bom, esclarecedor, e eu espero vocês aí até o nosso próximo Conexão Viva Bem aqui no canal UOL. Até lá! UOL.